Boa noite a todos. Eu gostaria que confirmassem a imagem e o som, por gentileza, para ver se está saindo, se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo a minha voz com nitidez? Ótimo, obrigado. Tá bom. Ainda temos... Bem, já é 20 horas, então vamos iniciando a nossa atividade desta noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar nossa atividade desta noite com uma prece. Eu vou pedir a todos que nesse momento pensem em Jesus, agradecendo ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, nos envolvendo a todos. Pedimos o amparo, a proteção e a assistência dos amigos da espiritualidade, para que este encontro possa ser produtivo e o que aqui for comentado seja todo ele em benefício ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e com isso damos por iniciada a atividade desta noite. Muito bem. Hoje nós estamos abordando o que fala sobre, o título dele é Não Separeis o que Deus Juntou. E este capítulo, ele está dividido em duas partes, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Nós sabemos que quando Allan Kardec evangelistas, os seus ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de ordem moral. Então, esse ensinamento também ele tem uma característica de ordem moral, que ele fala então da questão da indissolubilidade do casamento e da questão do divórcio. Então, vamos ver gradativamente o que o Allan Kardec comenta em relação a este capítulo, a esse ensinamento, que é não separeis o que Deus juntou. É interessante observar que Allan Kardec, só ele faz os comentários neste capítulo. Não há comentário de
nenhuma mensagem de espíritos, só ele comenta. Me chamou a atenção quando eu estava, né, lendo e estudando esse capítulo. Então, para depois, quem quiser em casa ler com mais calma, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver essas duas partes deste capítulo e depois eu vou fazer como que um resumo para finalizar a nossa atividade. Com relação à indissolubilidade do casamento, né, indissolúvel quer dizer aquilo que não pode se dissolver, né, não pode se desfazer, quer dizer, não há separação, vamos dizer assim. Então Allan Kardec, ele nos explica que o que há de imutável só vem de Deus. Então, imutável só há aquilo que vem de Deus. O que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra do homem está sujeito à mudança. Então, as leis da natureza, que são as leis divinas, as leis naturais, são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Então, não se modifica nunca. Agora, as nossas leis, as leis humanas, elas mudam segundo os tempos, né, segundo os lugares, o progresso da inteligência. Então, uma é imutável, permanente. A outra é mutável, está sempre havendo modificações na lei em razão do próprio progresso da humanidade, né? A humanidade progride e com isso modificam as suas relações, modificam as suas leis. Agora, o que é imutável são as leis divinas ou as leis naturais, por assim dizer. Então, essa lei civil, a lei dos homens, ela tem qual objetivo? Coloca bem Allan Kardec sobre isso. Regular as relações sociais e os interesses das famílias. E isso vai de acordo com as exigências da civilização daqueles momentos. Então, ela é útil, que cria uma ordenação, ela é necessária, mas ela é variável. Então, ela se modifica com o tempo. E modifica-se também de um país para outro país, em função da própria cultura, da própria civilização daquele país. Então, no casamento, que é o tema específico, né, deste capítulo, o que é de ordem divina, diz Allan Kardec, é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Depois nós vamos ver que mais adiante, vamos ver agora logo em seguida, que além dessa questão que Kardec coloca muito bem, que é essa da ordem divina, né, que é a união do sexo, quer dizer, quando Jesus coloca isso, e está bem transcrito lá no capítulo com Mateus, quer dizer, o homem e a mulher se unirão, né, formando um só. Né? Então é essa união, na verdade, para que haja a perpetuação da espécie, que haja substituição daqueles seres que vão morrer e nasçam outros. Agora, nessa união do sexo, segundo Allan Kardec, a par, né, dessa lei divina material de substituição de seres, né, que é comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, que também é imutável como todas as leis de Deus. E essa é exclusivamente moral, que é a lei de amor. Então, Kardec coloca essa questão, uma relativa a material e a outra relativa a uma situação mais divina, né? Que é a questão da lei do amor. Então, a lei do amor é uma das leis, né, da natureza, leis divinas, leis naturais. Então, além da união dos seres, né, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. Quer dizer, quando Deus, né, Jesus coloca esse ensinamento, né, sobre essa questão da união entre dois seres, então não é só pelos laços da carne,
como está no texto, mas também pelos laços da alma. Então, não é a lei civil, né, nem aqueles compromissos que ela faz, que a gente contrai, que vai suprir a lei de amor. Então, se esta não preside na união entre dois seres, o que acontece? Não há união por amor, pela lei de amor, os seres separam-se por si mesmos, né? Então, não é uma força que vai unir as criaturas. O que une as criaturas é a lei de amor. Então, Jesus, quando diz assim, não separeis o que Deus uniu, então essas palavras, segundo Allan Kardec, nós devemos entender no sentido de referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Então, nessa questão do ensinamento, fica bem claro, depois nós vamos ver no resumo, fica bem clara a questão que existem duas leis, a lei divina e a lei material, né? Além de a união em termos materiais para a união de sexos, né, a relação para a perpetuação da espécie, renovação de seres, há uma outra questão mais importante, que é essa união, essa união dos seres segundo leis imutáveis, né, do Criador, de Deus, que é a lei de amor. Quando ele fala na questão, então isso é a questão da indissolubilidade do casamento, né? Quer dizer, não há como permanecer dois seres unidos se não há entre seres a lei de amor entre eles, né? Com relação ao divórcio, que é o outro tema que é colocado no capítulo, o divórcio é uma lei humana, né? E o objetivo, então, é separar legalmente o que já de fato está separado. Quer dizer, dois seres que estão unidos, não pela lei do amor, mas por interesses outros que não o amor, não há união entre aqueles dois seres. Então, o divórcio, ele faz o quê? Ele simplesmente separa legalmente o que já de fato está separado. Porque não há união ali entre aqueles dois seres. Então, por isso que existe o divórcio. Porque lá no meio do caminho, nós observamos que não temos uma condição de permanecer com aquela pessoa. Então, o divórcio nos dá essa possibilidade de separação. Ora, se há separação, é porque aqueles dois seres não estavam unidos pela lei de amor. Estavam unidos por outros interesses, né? Interesse material, interesses de ordem econômica, enfim. Então, Allan Kardec coloca a questão do divórcio, que é uma lei que não é contrária à lei de Deus. Porque havia uma certa má interpretação desse texto que está no Evangelho. Então, o divórcio não é contrário à lei de Deus. Ele faz o quê? Ele só apenas reforma o que os homens já fizeram, estão fazendo. E então ele é aplicável, né, nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, quando se leva em conta na união a lei divina, a lei de amor, não há necessidade de divórcio. Né? Por quê? Porque os seres se unem pela lei de amor. Então, Kardec coloca bem claro isso. Então, o divórcio não é contrário à lei de Deus, né? Ele só reforma aquilo que nós, enquanto humanidade, fizemos, né, em caso que nos levamos, houve união, né, contrário à lei divina. Então, vamos tentar ver isso de uma forma mais resumida para entender um pouquinho melhor. Então, nós teríamos, assim, duas leis. Uma lei divina e uma lei humana. A lei divina, ela é imutável. São as leis da natureza. São as mesmas em todos os tempos e lugares. Quer dizer, é uma lei que não se modifica, né?
e todos nós estamos sujeitos a ela. Já a lei humana, ela é o que? Ela é mutável. Por quê? Porque ela muda segundo os tempos, segundo os lugares, segundo o progresso da própria inteligência do homem. Então nós temos diferenças, né, da lei humana em vários lugares do nosso planeta, completamente diferentes de um país para outro. Agora, essa questão da lei divina, da lei natural, né, Allan Kardec questiona num outro momento, nas obras básicas, sobre essa questão. Então os espíritos ensinam que a lei divina, a lei natural, todos nós podemos conhecê-la, mas nem todos de nós a compreendem. Então quer dizer o quê? Conhecer é ter noção, é conhecimento, é saber. Então as leis divinas, as leis naturais, nos são colocadas, né, pelos grandes expoentes da humanidade que trouxeram o conhecimento da divindade, das leis divinas. Então, hoje nós temos acesso muito aberto a esse conhecimento. Então, todos nós podemos conhecer as leis divinas, as leis naturais. Todos nós. E nós, particularmente no meio espírita, conhecemos as leis divinas ou naturais. Mas nem todos de nós a compreendemos. Então nós temos o conhecimento, nós sabemos, mas não compreendemos. Ou seja, aquela lei divina natural não está contida em nós. Nós não temos aquela lei divina natural em nós. Porque compreender é conter em si, quer dizer, fazer com que aquele conhecimento, aquele saber, faça parte de mim e eu possa então exercitar a lei divina e a lei natural. Porque essa compreensão da lei divina, a lei natural, ela se dá com a evolução da moralidade e da espiritualidade. Quer dizer, a moralidade do ser espiritual. Então, quanto mais progresso, mais evolução, mais moralidade, mais em sintonia está o ser, né, com a lei divina, a lei natural. Então, essa lei de amor, né, nós ainda não a compreendemos efetivamente, a conhecemos, mas não a compreendemos efetivamente, ou seja, nós não exercitamos, né, na sua plenitude a lei de amor. Nós ainda nos relacionamos quanto ao amor no sentido de trocas. Nós não somos ainda pura doação. Então nós vamos aprendendo, né, vamos conhecendo, vamos compreendendo, vamos aprendendo, vamos progredindo, vamos evoluindo nessas relações entre seres, e essa relação do amor então vai se dando no sentido de ser mais doador do que doador e recebedor, e muitas vezes até querendo ser só recebedor do amor. Então, o progresso, né, a evolução da moralidade do ser espiritual é que vai fazendo ele se aproximar da lei divina natural, ou seja, da compreensão do que é essa lei, e a partir daí então ele contém, né, está contido em si essa lei, e ele passa a executar, a exercitar essa lei. Então nós não podemos esquecer, nessa questão importante, de que é o Espírito quem ama. Então é o Espírito quem ama, e não o corpo material. Então nós podemos dizer que existem duas espécies de afeição, né? A afeição do corpo e a afeição da alma. Uma relacionada à vida material e a outra relacionada à vida espiritual. Então, se eu tenho uma afeição de ordem espiritual, uma afeição de alma para alma, se eu não tenho um relacionamento de casamento, vamos dizer assim, com um outro ser, eu tenho relacionamento de amizade. Então,
essa questão de a existência de duas espécies, né, de afeição do corpo e da alma, então, essa afeição da alma, do ser profundo, né, quando pura e simpática, ela é duradoura. Pode ser que haja um intervalo de separação entre duas almas que tem essa afeição, né, que tem esse amor puro ou simpático. Pode haver uma separação em razão dos seus processos de evolução individual, mas inevitavelmente estarão juntas, ou neste plano material e com certeza no plano espiritual. Agora, quando a afeição é do corpo, ela é efêmera, ela passa, ela não permanece. Então, às vezes a gente acredita, né, estar amando perdidamente a uma pessoa, porque aí nós julgamos mais pelas aparências. E quando nós fizemos isso, quer dizer que nós acreditamos que amamos alguém perdidamente, mas levamos como julgamento somente as aparências, quando começamos a conviver e a viver com essas pessoas que nós consideramos amadas, o que acontece? Logo nós reconhecemos, né? E experimentamos um desencantamento material. Então, esse encantamento material que iniciou, ele se desmancha, né? Ele se dissipa. Então, a ilusão material, nesse relacionamento da ilusão material, quando ela se dissipa, o espírito vê a realidade. Então, se não existe entre aqueles seres amor, né, verdadeiro, não há o que manter uma relação durante muito tempo. Então, nesse sentido, né, o divórcio vem para separar aquilo que já está efetivamente separado. Bem, eu gostaria de deixar esse texto aqui para vocês, então, do capítulo 12, não separeis o que Deus juntou. Se vocês possivelmente lerem em casa, vocês terão uma visão bem interessante sobre esse tema, com relação a essa parte que eu resumo para vocês, que é a questão da lei divina e a lei humana. E além disso, dessa questão da lei divina, da lei humana, esse conhecimento e essa compreensão. Então, à medida que nós vamos num processo de evolução, nós vamos indo, vamos caminhando, nós vamos conhecendo essa lei de amor e exercitando ela. O que é importante é reconhecer que existe a necessidade dessa mudança, né, daquela afeição material por uma afeição espiritual, né, uma afeição de amor. Nós temos exemplos também de casais que começam uma relação que se dá entre eles. Acontecia isso muito antigamente, né, daqueles casamentos forçados, vamos dizer assim, ou contratados, mas no decorrer do processo de se reconhecerem, eles veem ali a possibilidade de existência de amor. Então, muitos desses casais, eles reconheceram, então, no decorrer do relacionamento, eles reconheceram em si que existia amor. Então, a forma deles se reencontrarem, né, foi diferente de outros processos, mas ali havia efetivamente amor. Nós possivelmente tenhamos em nossas famílias muitos casos, né, talvez não de pais, mas de avós ou bisavós, que se encontraram, eles começaram um casamento muito cedo, mas no decorrer desse relacionamento se reconheceram, né, como afeições de alma e não afeições materiais.
Então nós precisamos começar a estabelecer assim mais observações, né? Não só em relação a nós, mas em relação às outras relações que nós conhecemos, para começar a depreender daí como é que se dá esse processo, né, de aprimoramento do amor em relação a nós. Então, aquele que nos mostra de forma bem clara, exemplificando não na sua palavra, mas exemplificando nas suas ações, no seu comportamento, é Jesus, né? Então, o momento culminante que ele mostra o seu amor à humanidade é naquele momento que ele está sendo crucificado. Ali ele diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ali é o amor na sua plenitude, né? O amor sendo colocado para todos nós de uma forma bem clara, do amor pura doação, né? Aquele amor em que o ser está, né, enxergando o outro, né, percebendo o outro, vendo que a fraqueza do outro, né, mais uma possibilidade daquele outro se transformar num grande ser amoroso, né? Então Jesus exemplificou a sua amorosidade tanto na crucificação, quanto também naquele momento em que ele está sendo preso e Pedro o nega 3 vezes. Então, o olhar dele para Pedro, né, é de um amor incomensurável. Então, Pedro ali se sente, né, acolhido. Jesus não recrimina, não o acusa, ele simplesmente acolhe Pedro, e Pedro sente isso no olhar de Jesus. Tanto é que ele se modifica, né? Mais tarde ele se modifica completamente nos seus comportamentos. Então, conhecer a lei divina natural, todos nós temos essa possibilidade. Então, nós agora é compreender, quer dizer, é trazer para dentro de nós essa lei e exercitar. Nada melhor do que o exemplo de Jesus para sabermos como fazer. Mas, acima de tudo, nós temos que ter tolerância conosco mesmos, né? Paciência, para não querermos ser amanhã o que Jesus levou várias encarnações para chegar onde ele chegou na plenitude. O que nós também vamos ainda ter um tempo para chegar lá. Então vamos passo a passo percebendo, né, como é que nós lidamos com essas questões. Então, conhecendo e compreendendo. Compreender é aceitar aquela lei. E também é nos conhecendo e compreendendo, aceitando como nós somos hoje, mas com a possibilidade de transformação, né, desse ser ainda que tem essas relações de amorosidade egoísta para uma relação de amorosidade plena, né, com a pura doação. Isso é um caminho que nós vamos percorrendo paulatinamente. Então, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, né, nos dar essa vontade de chegar lá com paciência, com perseverança e com confiança em nós mesmos. Com muita calma, com muita tranquilidade. Então, já chegamos à nossa hora de encerramento da atividade. Então, eu vou pedir a todos que neste momento final, onde será aplicado o passe, possamos todos nós continuar pensando em Jesus, agradecendo ao nosso Criador, ao nosso Mestre, que Jesus possa estar presente em cada uma de nossas casas, de nossos lares, e que os bons amigos da espiritualidade nos apliquem os passes
para nos fortalecer nesse momento de provação de toda a humanidade. Que os fluidos benéficos possam ser absorvidos por nós, que possamos receber a higienização do nosso lar e que nós e o nosso lar possa ser também um ponto de irradiação desta luz divina, desta luz amorosa a todos aqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, amigos espirituais. E obrigado a todos que estiveram presentes de forma virtual neste momento de orações e de conhecimento. Obrigado a todos e tenhamos todos nós uma boa noite. Bem, boa noite a todos. Eu vou concluir aqui e encerrar a nossa atividade. Sempre dizendo que pela manhã, às 9 horas, sempre temos a prece, que é muito importante para começar o nosso dia. Muito bem.